Glória a Deus, se assente, louvando e adorando o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Jesus fiel. Aleluia. Oração como essa, oração de arrancar toco, irmão. Aleluia. Oh, glória a Deus, ainda move céu e Deus ainda move terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e o poder e a exaltação ao Cordeiro de Deus, que João disse, e tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando nesse texto, aleluia, que nós encontramos no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. Nós temos o Evangelho de João, esse texto o qual nos traz, aleluia, uma narrativa acerca da ocasião em que o Senhor Jesus esteve ali no Getsemane. Diz a Bíblia, nesse mesmo capítulo, no versículo 1 em diante, e estava para ser comemorado a festa dos pães asmo, ou a festa dos pães sem fermento, e era a festa da Páscoa. Nesta ocasião, era a ocasião em que os judeus celebrava a libertação a qual Deus, com mão forte, realizou, tirando os filhos de Israel do cativeiro egípcio. E a Bíblia diz que nessa ocasião os sacerdotes e escriba, eles procuravam de todas as formas querer matar Jesus. Já havia planejado várias vezes, mas o plano foi abortado, porque ainda não era o tempo de Jesus ser preso, ser julgado, condenado e morto. Não era o tempo ainda, mas chegou o momento, e a Bíblia vai dizer que para que se cumprisse tudo aquilo que foi determinado pelos profetas. E a Bíblia vai dizer que eles não encontram em qual ocasião, eles não encontram uma forma de pegar Jesus, porque eles tinham medo do povo, porque sempre a multidão estava acompanhando a Cristo. Mas aí a Bíblia diz, no versículo de número 3 desse capítulo 22, e vai entrar um personagem em cena. A Bíblia diz que Satanás, o acusador, o adversário, ele entra em Judas. Ele encontra a ocasião e ele entra em Judas. A Bíblia vai dizer que por 2 vezes Satanás entra em Judas. Alguém disse que Judas estava predestinado a trair a Cristo, mas eu não creio assim, porque nós vamos ler aqui nesse mesmo texto, e a Bíblia vai dizer que Pedro, ele foi, aleluia, livrado por Cristo de ter sido um instrumento de Satanás. Porque Jesus vai dizer para Pedro que Satanás pediu para se andar com ele. E a Bíblia vai dizer que Jesus orou, rogou a Deus pela vida de Pedro. Então poderia ser qualquer um dos discípulos, aquele que iria trair Jesus. Mas o problema está aqui. Judas era alguém que na verdade nunca havia se convertido, nunca havia tido um encontro verdadeiro com Cristo. Era alguém que vivia de fachada, mas Jesus conhecia a ele.
Judas, ele abre brecha. E eu quero dizer algo aqui para os irmãos. A Bíblia diz para nós não darmos ocasião ao diabo. Porque a partir do momento que nós damos ocasião ao diabo, nós estamos dando legalidade a ele, para ele trabalhar na nossa vida e através da nossa vida. Nunca queira ser um instrumento de Satanás para destruir a vida de ninguém. Procure sempre ser um instrumento do Espírito Santo de Deus para conduzir alguém na bênção do Senhor. E a Bíblia diz que Satanás entra em Judas aqui, e também, se não me falha a memória, lá no Evangelho de Mateus. E a Bíblia vai dizer que Judas sai, e ele vai ser o instrumento, a peça fundamental, e os sacerdotes e escribas precisam. Ele sai, e quando os sacerdotes menos esperam, Judas chega com uma proposta, e sendo ele a solução para o problema. Judas, ele oferece, ele sendo o canal para que Jesus fosse assim pego e preso. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes se alegraram quando eles ouviram que alguém do rol de Jesus iria trair ele. E a Bíblia diz que eles ofereceram para Judas dinheiro. 30 moedas de prata é o valor. E Judas vende o Filho de Deus. E a Bíblia vai dizer que enquanto Judas está vendendo Jesus, ele chama os discípulos. A Bíblia vai dizer no versículo 7: e chegou, porém, o dia da festa dos pães asmo, importava sacrificar a Páscoa. A Bíblia diz que os discípulos chegam até Jesus e perguntam a Jesus aonde eles vão comer a Páscoa. E eu fico maravilhado, porque a Páscoa dos judeus tem algo muito significante, e comparado à nossa Páscoa, vamos lá. E Jesus diz para os discípulos e preparar a Páscoa, e eles vão. Jesus dá algumas diretrizes para eles. Eles encontram o lugar aonde vão celebrar a Páscoa. E a Bíblia vai dizer que Jesus participa com eles da Páscoa. Naquela ocasião, ele também celebra a ceia, institui a nova aliança. E a Bíblia vai dizer também que naquela ocasião ele vai lavar os pés dos discípulos. E Jesus, sabendo e o momento dele encerrar o seu ministério, de ele enfrentar a cruz, estava chegando. A Bíblia diz que ele canta um hino, e ele chama os seus discípulos, e ele vai para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane. A palavra Getsemane quer dizer, me fugiu da mente, era um lugar aonde se prensava a azeitona para que dali tirasse o óleo. E Jesus chama os seus discípulos e ele vai para o Monte das Oliveiras. Quando ele chega no monte, a Bíblia diz que ele deixa alguns discípulos e leva com ele 3 dos seus discípulos mais chegados: Pedro, Tiago
e João. Eu já quero dizer algo aqui para os irmãos. Quando chegou lá, todos eles dormiram. Jesus levou com ele 3 discípulos mais chegados, e ele esperava, e eles iriam orar com ele. Deixa eu te dizer algo aqui essa noite. Vai chegar um momento e você vai ter que passar o processo sozinho, sozinha. Nem mesmo o melhor amigo, a melhor amiga vai poder te ajudar, porque esse processo é você e Deus. Mas se você tiver em uma profunda comunhão com Deus, pode ter certeza de uma coisa: os olhos de Deus estarão sobre a sua vida. Deus estará te guardando em todo o tempo. Quando Jesus diz para o discípulo, ele volta uma vez, encontra os discípulos dormindo, ele diz: orai e vigiai, para que vocês não entrem em tentação. Ele volta, e a Bíblia diz que ele vai orar falando as mesmas palavras. Ele volta de novo, encontra os discípulos dormindo. Jesus está aqui nos ensinando uma coisa: haverá o dia mau. Jesus está dizendo para os discípulos: se prepara, o dia mau vai chegar. Pedro havia dito para Jesus que não negaria ele por nada, ia até a morte. Mas Jesus disse para ele: olha, ainda esta noite tu vai me negar. Mas Jesus disse para ele: orai e vigiai. O dia mau vai chegar. E quando chegar, se nós não tivermos reserva, não temos como oferecer resistência ao inimigo. Ele vai bater na porta e vai encontrar a porta aberta. Eu vou dizer de novo: o dia mau vai chegar, e se não tivermos reserva, não temos de maneira nenhuma como resistir. Glória a Deus. E Jesus vai orar, e ele vai, a Bíblia diz, e ele começa a angustiar-se muito, entristecer-se muito. E alguém acha que Jesus, quando ele é acometido daquela tristeza, daquela angústia tão grande, alguém acha que Jesus está com medo da morte. Ele não está com medo da morte. Ele está vendo o seu corpo santo, levando sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele está vendo ele se fazendo pecado. Ele que nunca pecou, mas se fez pecado por nós. Então ele se angustia muito. Eu creio que ele vê a cena da cruz, dos seus algozes. Aleluia. Ele, como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, como uma ovelha, não abriu a boca. O castigo que era para nós estava sobre ele. Por isso, igreja, por toda a sua vida, seja grato a Deus. Por isso, em toda a sua vida, seja grato a Deus. Porque a cruz não era para ele, a cruz era para mim, a cruz era para você. Aquela chicotada nas costas dele era para mim, era para você, era para nós. Mas ele, por bondade, aleluia, e ele dizia: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Esse aqui não é o cálice da bênção, mas é o cálice da luta, da prova. Ele não estava aí desistindo, mas a dor, o sofrimento era tão grande
Mas o que me chama muita atenção aqui é que ele diz assim: todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele estava disposto a ir até o fim. Ele estava disposto a manter a sua palavra de pé, a fazer a vontade do Pai, custando o que custasse. Ele naquele momento, ele viu ele viu você, ele viu a nós, e estávamos no lamaçal de pecado, mas que através do seu sacrifício nós seríamos alcançados. Ele precisava passar pelo Getsemane, prensa de azeite, porque no Getsemane ele estava sendo provado ao extremo. Pelo Getsemane ele começou a derramar o seu sangue. Olha o que a Bíblia diz: e posto em agonia, orava mais intensamente. Ele orava mais intensamente. Quanto mais a tristeza tentava lhe acometer de tal forma, a agonia, ele orava intensamente. Ele orava mais. E a Bíblia diz que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue e corria até o chão. Meu Deus do céu, que sofrimento o nosso mestre passou. Quanto ele sofreu para eu, você, para nós estarmos aqui. Por isso valorize o sacrifício de Cristo. Aleluia. Eu acho muito lindo quando o escritor aos Hebreus ele diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Na trajetória nossa rumo ao céu, a vigilância ela é fundamental para que em tempo algum nós não venhamos se desviar do caminho. Isso é algo que nós precisamos nos preocupar, porque as coisas elas vão acontecendo, elas vão chegando, e muitas das vezes nós não percebemos. Quando nós vamos ver, nós estamos como nós éramos antes. Porque a vida cristã, eu sempre falo, ela é de progresso, ela não é de regresso, é de progresso, é de ir para frente, é de vida com Deus, é de desenvolvimento, de maturidade, de amadurecimento. Aleluia! E o Senhor Jesus, ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Obediência e submissão. Ele foi obediente em tudo. Em todo o tempo ele se submeteu à liderança do senhorio do Pai. Aleluia. E Deus espera de nós também, em todo o tempo nós venhamos obedecer a Deus, se submeter ao senhorio de Cristo. E nós não venhamos em momento nenhum ainda, porque cada um de nós temos o nosso Getsemane. Cada um de nós temos os dias maus que cada um de nós, alguns passou, alguns estão passando e alguns vão passar. Mas no momento desse, nós precisamos permanecer firme e olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. E pelo gozo que lhe estava proposto, como diz o escritor aos Hebreus, desprezou toda afronta e morreu naquela cruz por nós. Igreja do Senhor, o Senhor Jesus fez por nós o que ninguém jamais poderia fazer.